Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 27. Assim que você achar, me faz um favor. Olha ao teu lado. Veja se tem alguém sem o Evangelho. E mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela e diga, é aqui que nós vamos ler. Divida com a pessoa a leitura. Está escrito assim: e quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Amém? Eu vou reler o versículo 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Agora eu leio, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Itaperu, Piauí, Brasil, é Itaperu mesmo que fala, não é? Itaperu. Cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Itaperu, no Piauí, repete em seguida, vamos lá. E quando... Itaperu, o Brasil inteiro está ouvindo. Vamos lá. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Amém? Quem acredita no Evangelho? Você acredita que quando Jesus chegou lá na terra dos Gadarenos, veio ao encontro dele um homem possesso de demônios, e que falou isso para Jesus? Quem acredita? Levante a sua mão. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Itaperu, e que o Teresina, e que o Piauí já deu para o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, olhe para o alto, abra a tua boca e diga: glória, glória, glória a Deus. Isso, vai por tua conta. Vai aplaudindo e vai dizendo: glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e dando glória. Você que está ouvindo à distância, pela rádio, ou pela internet, até fora do Brasil. Você que está na Europa, Austrália, Japão. Você que está na África, na América do Sul. Em qualquer lugar do mundo, ouvindo pela internet. Junte-se a nós aqui em Itaperu, Piauí, Brasil. E dê glória, glória, glória a Deus conosco. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Até o trono do Altíssimo. Oh, glória! Pai querido, olha que multidão te glorificando. Não só aqui no Piauí, mas em toda parte alguém está te glorificando agora. Recebe este louvor, Senhor. E sobre cada vida que te exalta, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, toda esta multidão quer ouvir a tua palavra. Todo este povo quer ouvir a tua voz. Ninguém veio aqui por causa do homem. O homem não tem nada a dizer. Fala o Senhor agora. Tome a boca do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade.
e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Jesus Cristo, uma vez, desceu do barco na praia de uma cidade chamada Gadara. Não era uma praia bonita. Era uma praia cheia de pedregulhos cortantes. Uma praia que não tinha aquela areia fininha que nós estamos acostumados em nosso país. Uma praia dura. Uma praia agressiva. Mas Jesus colocou as suas sandálias naquela praia. E tão logo ele pisou na terra dos gadarenos, ele estremeceu o quartel-general do inferno que estava instalado naquele lugar. E nos diz o Evangelho que um homem pavoroso, completamente nu, sem roupa nenhuma, possesso por muitos demônios, quando viu Jesus de longe, saiu correndo ao encontro dele. Prostrou-se diante de Jesus e começou a pedir para que Jesus não o atormentasse. Nós vemos então que Jesus, o príncipe da paz, aquele que só concede a paz para os atormentados, para os aflitos, nós vemos que para o inferno, Jesus Cristo é um tormento. E por que que Jesus é um tormento para o inferno? Porque aonde ele põe o pé, aonde ele está, ainda que Satanás tenha dominado todo o território, o inferno tem que recuar. Os demônios têm que cair por terra. Os demônios têm que se prostrar. E mesmo que não queiram, eles são obrigados a dizer que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Todo demônio estremece, sente pavor com a presença de Jesus. E eu vou dizer uma coisa especial para Itaperu, uma coisa especial para a Grande Teresina e para o Piauí, que agora o Senhor Jesus, ele desceu à terra também, como eu li aqui, e quando Jesus desceu para a terra, Jesus desceu para a terra, do seu trono de glória, ele desceu, mas não para colocar o pé em Gadara, mas para colocar o pé aqui em Itaperu. E nesse exato momento, os pés do Senhor Jesus estão dentro deste lugar. E o Senhor está passeando no meio do seu povo. E você não tem ideia de quantos demônios estão apavorados agora. Quantos demônios estão atormentados. Porque hoje mesmo Jesus Cristo já começou a curar doentes e vocês viram os testemunhos. Na hora. E muito mais ainda ele vai fazer. Quem crê que o Senhor Jesus está com seus pés colocados aqui? Agora veja o detalhe. Este homem possesso de demônios não morava com a família, não morava na casa própria, ainda que tivesse uma casa para morar, não vestia roupa, ainda que todo mundo quisesse que ele andasse vestido, e ele não comia uma refeição normal, ainda que alguém se compadecesse e lhe desse comida. Mas diz a palavra de Deus que ele morava nos sepulcros, completamente nu, num lugar deserto, como se fosse um bicho, se ferindo com pedras. E pode ter certeza que ele não se feria com pedras porque queria, mas porque o diabo
os demônios que habitavam no corpo dele. Faziam aquele homem pegar pedras afiadas e cortar o próprio braço para beber o próprio sangue, como até hoje o diabo faz nos terreiros. Eu já conheci muitas pessoas que eram frequentadores de terreiro e elas me contam: pastor, quando não tinha sangue de galinha preta lá no terreiro, quando não tinha sangue de bode para a gente beber, o espírito incorporado fazia a gente cortar o próprio braço e bebia o nosso próprio sangue. Aquele homem, o endemoniado gadareno, por causa de Satanás, não conseguia usufruir as coisas que ele poderia usufruir e que qualquer pessoa tão facilmente pode ter: uma casa para morar, um teto sobre a cabeça, uma mesa com o melhor mantimento, uma cama para dormir, uma convivência familiar. Ele tinha família, ele tinha casa, não lhe faltava roupa e não lhe faltava comida, mas ele não usufruía de nada disso. Por quê? Porque o diabo, ele se coloca o tempo todo como um agente da privação. Jesus disse que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. É como aquela pessoa que tem dinheiro para colocar a comida na mesa, mas o diabo colocou uma doença nela e ela não tem apetite para comer. É como aquela pessoa que tem dinheiro para comprar uma bela casa, mas vive isolada num cantinho e não aproveita a casa onde mora, porque não tem paz ali dentro. É como uma pessoa que tem um guarda-roupa cheio, mas todo dia veste a mesma roupa, ou usa 3, 4 dias a mesma roupa, ou uma semana a mesma roupa. Não é só uma questão de higiene, não, é uma questão espiritual. O diabo não quer que a pessoa aproveite aquilo que ela poderia usar como filha de Deus, como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Agora ouça bem, eu sei que o nosso estado do Piauí é um dos mais pobres do Brasil, sei disso. Mas é pobre não porque faltam as coisas, porque eu vi bem quando o avião estava vindo sobre o Piauí, e eu fiquei olhando pela janela. É tudo verde, tudo plantado. Não vi deserto. Esse estado é muito rico. Esse estado tem muito ouro ainda. Esse estado tem muita prata ainda. Esse estado tem muitas riquezas. Esse estado tem inclusive condições de produzir a melhor colheita que o Brasil já viu. Tem um povo especialmente inteligente, e não estou falando isso para querer inflar o teu ego, para dizer, veio aqui jogar confete no povo do Piauí. Já está provado que o QI de vocês é fora de série. Comentei com o pastor, não só hoje não, mas em várias oportunidades, o povo do Piauí é muito inteligente. É um povo muito culto, muito estudado. Olha que povo que nós temos aqui. Um povo pacato, ordeiro. Mas o que é que está acontecendo? Ora, não resta dúvida nenhuma, o diabo tem agido no Piauí há muitos e muitos anos, há centenas de anos, para que os moradores deste lugar não aproveitem a riqueza que existe aqui, que foi colocada por Deus. O diabo quer manter esse estado na miséria e o povo na pobreza. O diabo quer ser o agente da eterna miséria do Piauí. Mas escute bem esta profecia, esta palavra. Ainda que Satanás pense que o Piauí é deserto, que o Piauí é pobre, esse deserto aqui vai frutificar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Ainda que alguém pense que essa miséria poderá se estender ainda por muitos anos,
Eu digo, Jesus Cristo pôs os pés aqui para trazer vida e vida de verdade. Para dizer a Satanás, chega, demônio. Para dar um basta no inferno. E se você crer, você vai ver o cumprimento desta profecia. A história da tua vida pode mudar agora mesmo. Se você começar a ver que verdadeiramente Jesus Cristo tem um plano neste lugar. Que Ele não se esqueceu desse estado e Ele não se esqueceu de nenhum só morador que vive no Piauí. E Ele não se esqueceu tampouco de você. Ainda que você diga, pastor, eu oro e parece que Ele não responde. Parece que o tempo todo Deus está bravo comigo. Parece que Ele está me castigando. Eu te digo que você está completamente enganada, porque assim diz o Senhor: eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Antes mesmo que me procurasses, eu já estava te procurando. Senhor Deus hoje está trazendo uma bênção poderosa para a tua vida. E Ele veio aqui especialmente para isso. Sabe por que Jesus Cristo pegou o barquinho com os discípulos e atravessou o mar da Galileia e foi para o território dos Gadarenos? Por causa de uma única pessoa. Sabe por que Jesus Cristo está aqui? Por tua causa. Porque Ele decidiu que hoje Ele vai te abençoar poderosamente. Ele decidiu que hoje a tua vida vai mudar, se você quiser. Olha o detalhe. Fartura aqui há muita. Riqueza há muita. Mas o diabo está sempre colocando barreiras para manter você em miséria, em pobreza, em doença, em sofrimento. Para você blasfemar de Deus, para você dizer, Deus não me ouve. Deus não me atende. Deus não liga para mim. O diabo quer que você blasfeme. Mas esta palavra está vindo do trono de Deus. O Senhor Deus jamais te deixará. Ele jamais te abandonará. Deus estabeleceu que hoje vai ser o grande dia da virada da tua vida. Hoje você vai ver se Deus é real ou não. Você vai ver se Deus é verdadeiro ou não. Hoje, se você quiser, você vai comer o melhor desta terra. Tudo que existe de melhor aqui, Deus vai entregar para quem acredita e para quem está disposta a obedecer a sua palavra. E esse é o ponto principal. Agora eu vou te mostrar. Jesus Cristo, quando viu aquele homem possesso, e aquele homem cheio de demônios, se ajoelhou, se prostrou diante dele, e o demônio falou pela boca daquele homem, dizendo que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Aquele demônio fez um pedido para Jesus, o primeiro pedido. Olha só, o primeiro pedido que esse demônio fez, está aqui no final do versículo 28. Estou em Lucas 8, 28, parte final do versículo. O demônio disse, peço-te que não me atormentes. Não me atormentes, foi o primeiro pedido. Em seguida, o demônio fez para Jesus ali de joelhos um segundo pedido. Ele pediu, e este pedido não está aqui em Lucas, está em Marcos, no capítulo 5, no versículo 10. Onde Marcos conta esse mesmo episódio. Olha o pedido que aqueles demônios fizeram. Diz assim, e rogava-lhe muito que não os mandasse para fora daquela província. Veja o detalhe. Primeiro pedido, não me atormentes. Segundo pedido, não nos mande para fora desta província. Por que Satanás e aqueles demônios queriam continuar naquela província? O que tinha no território dos Gadarenos que os demônios não queriam sair dali? Eu vou te mostrar na palavra de Deus.
numa época bem anterior a Jesus Cristo, naquela mesma região que fica ao leste do Mar da Galileia, no território dos Gadarenos. Muito tempo antes de Cristo, morava ali um povo que era conhecido como Amonitas e Moabitas, um povo pagão, que adorava um falso Deus, e que até apresentava para aquele falso Deus sangue humano, sacrifício de criança. Muito tempo antes de Cristo, naquele mesmo território, os amonitas, os moabitas, adorando uma imagem, um ídolo, acabaram consagrando aquele território para os espíritos malignos. Vamos comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 11. Vamos ler o versículo 4. Era terrível o que se fazia naquele território antes de Cristo. Era algo tão terrível que até o rei Salomão, quando ficou velho, participou daqueles cultos pagãos, que diz assim, estou em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Ou seja, Salomão acreditava em Deus, acreditava no Senhor, mas por influência das várias mulheres estrangeiras, passou a acreditar em ídolos também. Continuando aqui a leitura, versículo 5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios. Era uma estátua de uma mulher. Salomão passou a seguir aquela imagem. E também em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Esse Milcom era também um ídolo, uma imagem que exigia sacrifício de crianças. Continuando aqui a leitura no versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nunca que Salomão deixou de acreditar em Deus. Nunca que Salomão deixou de acreditar no Senhor, mas ele também passou a acreditar nos ídolos e nas imagens. Imagens representando homens e imagens representando mulheres. Versículo 7 diz ainda: então edificou Salomão um alto a Quemos, também era um outro ídolo. Ele fez um altar, um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Ou seja, Salomão começou a adorar vários ídolos, passou a fazer pedidos para várias imagens. E aquela região acabou consagrada para entidades espirituais. Porque veja só o detalhe, Salomão era a maior autoridade espiritual em Israel, ele era rei. Mas o que ele fez? Ao se dirigir também para os ídolos, ele acabou consagrando o território para as entidades, para os ídolos, para os falsos deuses. Tudo que o diabo queria. Ele transferiu a autoridade. Não há notícia que Salomão tenha sacrificado alguma criança para esses deuses, mas ele apresentava oferendas, comidas, incenso, velas, acendia velas para as imagens, acendia lâmpadas para essas imagens, e assim ele foi consagrando aquele território. Então, o diabo estava dominando aquela região, especialmente o território dos Gadarenos, onde ficavam os principais centros de adoração desses falsos deuses, desses ídolos, que exigiam inclusive sacrifício humano. Havia muita feitiçaria naqueles lugares, muita magia negra, muito ocultismo, e o povo foi pervertido, o povo não se manteve fiel unicamente a Deus. Então o diabo considerava aquele território como sua propriedade. Você sabia que há vários territórios
onde Satanás domina e manda? Isso é bíblico. A Bíblia mostra isso. Vamos comigo no livro do profeta Daniel. Vamos ler no capítulo 10 de Daniel, no versículo 12. Olha o que diz aqui. Então o anjo me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, quando Daniel começou a orar, a oração dele foi ouvida na hora. Deus deu ordem para um anjo vir com a resposta, mas o anjo demorou 21 dias para chegar, porque no mundo espiritual, o príncipe da Pérsia, um demônio que dominava sobre a Pérsia, junto com as suas legiões, combateu o anjo para que ele não chegasse com a resposta para Daniel. Agora veja bem, quando uma pessoa dentro de casa acende uma imagem, acende uma vela para uma imagem, ou reza para um ídolo, ainda que ela acredite em Deus e acredite em Jesus também, o coração dela não é perfeito para com Deus. Porque Jesus Cristo disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quando a pessoa começa a adorar outras pessoas ou entidades, o coração dela não é perfeito para com Deus. Quando a pessoa acende uma vela para um ídolo, é como se ela estivesse fazendo uma oferenda para aquela imagem. Ela faz isso dentro de casa, ela está transferindo o domínio da sua casa para aquela entidade que passa a dominar o território da sua casa e faz aquele inferno dentro de casa. Quando a pessoa passa na frente de um ídolo e faz qualquer reverência, qualquer sinal ou se ajoelha, o coração dessa pessoa não é perfeito para com Deus. E essa pessoa vai transferindo para o mundo espiritual maligno aquela adoração que só cabe a Deus. E com isso, as entidades vão dominando o local. Vê se você entende por que o Brasil, especialmente o Piauí, apesar de tanta riqueza, não consegue passar essa riqueza para o povo. Porque o povo, através de rezas, procissões, adorações, sacrifícios, pedidos, reverências aos ídolos, acaba fazendo como Salomão, quer dizer, acredita em Deus, acredita no Senhor, mas também acredita nos ídolos. Só que os ídolos são falsos. E a pessoa acaba transferindo para as imagens o domínio daquele lugar. Com isso, o território fica tomado. O que a pessoa tem que fazer para destruir essas fortalezas do inferno? Não adianta invocar anjos, porque você viu aqui, a guerra que foi travada demorou 21 dias para o anjo conseguir chegar com a resposta para o profeta Daniel. Mas o próprio anjo diz: eu fiquei retido lá com o príncipe da Pérsia. Vieram outros anjos para me ajudar, Miguel veio me ajudar, mas eu fiquei retido lá, demorei 21 dias. Anjo nenhum vai te dar vitória contra Satanás. Anjo nenhum vai destruir as fortalezas do inferno. Mas existe um que tem todo o poder no céu e na terra. Alguém que quando o inferno vê, começa a se apavorar. Alguém que é um tormento para o inferno. Um dia este alguém chamou 70 homens e disse: eu dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, agora vão! E aqueles 70 foram, viram um resultado extraordinário e voltaram felizes da vida, dizendo para Jesus: Senhor, no teu nome até os demônios nos obedecem. Aí Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como se fosse um raio. Ainda que o principado e potestade e todos os demônios do inferno
estejam agindo na região de Itaperu, Teresina, Piauí e Brasil. Eu digo agora, o Senhor Jesus é o único que tem poder para fazer Satanás cair dos ares, cair como se fosse um relâmpago, cair por terra. Ele é o único que tem poder para destronar principados e potestades. Por isso que a pessoa tem que chegar e ter o coração perfeito com Deus, e entregar o coração para Jesus, e ter só Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e adorá-lo em espírito e em verdade. Olha só, voltando lá para Lucas, no capítulo 8. Vamos ver qual foi o terceiro pedido que os demônios fizeram. No versículo 31. E rogavam-lhe, isto é, os demônios rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Primeiro eles não queriam sair do território. Agora eles pedem para não serem mandados para o abismo. Porque o abismo não é outro território aqui na terra. Por exemplo, quando você fala para o demônio, sai! Sai em nome de Jesus. Ele sai. Sai da tua casa e vai lá para a rua te esperar. Não é? Então, não é questão apenas de o demônio mudar de território, porque há muitos territórios no Brasil que estão dominados pelos demônios. Não só pelos brasileiros que ocupam esse país, mas você vê que até os próprios índios, antes de nós chegarmos aqui, antes do homem chegar aqui, do homem civilizado chegar no Brasil, os índios já estavam oferecendo coisas para os falsos deuses, consagrando nossas riquezas para as entidades, para os espíritos. Então, olha só, o que o diabo não quer? Ele não quer ir para o abismo. De preferência, ele quer continuar no território, empobrecendo, não deixando as pessoas usufruírem aquilo que Deus deu. Mas ele, caso seja mandado embora, ele não quer ir para o abismo, não. E olha só, esse foi o terceiro pedido. Por quê? Porque o abismo é um lugar terrível, onde não há descanso, é fora desse planeta. É um lugar fora de qualquer território da Terra. Não é outro território nesse planeta, não. É um outro lugar. Um lugar terrível, sem descanso. Os demônios têm pavor do abismo. Agora nós vamos ver o quarto pedido que os demônios fizeram para Jesus. Está no versículo 32 aqui. Na parte B está escrito: e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar nos porcos. Os demônios viram uma manada de porcos passando ali, e eles rogaram para Jesus: nós saímos deste homem, mas permita-nos entrar nos porcos. Olha só, 4 pedidos. 4 pedidos. Jesus Cristo vai atender todos os pedidos dos demônios. Ele não atormentou, ele não xingou os demônios, não torturou, ele não expulsou daquela província, ele também não mandou para o abismo, e ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Olha o que diz aqui o versículo 32 no final. E concedeu-lhe. Quer dizer, Jesus atendeu os 4 pedidos dos demônios. Mas quando uma pessoa ou uma entidade, seja quem for, pede e consegue as coisas com Deus, se esta pessoa não for obediente a Deus, ela vai acabar no abismo de todo jeito. Porque está escrito que assim que os demônios entraram nos porcos, todos aqueles porcos ficaram agitados e dispararam e caíram num precipício. E os porcos morreram, se afogaram. Uma quantidade imensa de porcos morreram no abismo, caíram no mar e se afogaram. Quando os porcos morreram,
É lógico que os demônios dali foram para o abismo. Não ficaram ali, foram para o abismo. O que isso quer dizer, amados? O que nós estamos aprendendo com esse exemplo aqui? Que há coisas inúteis que uma pessoa faz. Por exemplo, tudo que os demônios fizeram aqui, foi inútil. Olha só, e coisas que alguém faz e diz, tá vendo como eu sou religioso? Primeira coisa, os demônios viram Jesus de longe, não foi? Os demônios viram, olha aqui no versículo 28. Os demônios viram Jesus. No versículo 27 diz, saiu-lhe ao encontro. Olha só, viram Jesus e foram ao encontro de Jesus. Em seguida, no versículo 28 mostra, prostrou-se diante dele. Coisa boa, não é? Se prostrar diante de Jesus. Outra coisa inútil, reconheceu que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E em seguida começaram a orar com muita fé, com tanta fé que foram atendidos. Mas tudo aquilo foi inútil. Por quê? O que é que faltava para os demônios? O que faltava para eles? Obediência a Deus. Não adianta a pessoa chegar, ouvir de longe assim, né? Por exemplo, ela está em casa, escuta no rádio. Venha na paz e vida. Ou então, venha na igreja. Jesus está lá. Aí a pessoa de longe, ela decide, eu vou. E ela vai ao encontro de Jesus. Aí ela chega diante do Senhor. É feito um apelo. Quem quer entregar a vida para Jesus? A pessoa até vem e entrega a vida para Jesus. Ela se ajoelha diante do altar. Ela ora com fé. Até aí tudo bem. Mas o que vai determinar o resultado disso tudo? Para que não seja tudo inútil. É justamente a obediência. Porque se a pessoa vê Jesus de longe, vai ao encontro do Senhor, se prostra diante dele, reconhece que ele é o Filho do Deus Altíssimo, fica lá diante dele ajoelhada, suplicando, rogando, orando. Nada disso terá valor se ela não for obediente ao Senhor. Tudo isso que os demônios fizeram foi inútil. A pessoa até pode conseguir aparentemente a bênção, mas depois ela acaba no abismo. Ou seja, Jesus falou assim, que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus, Ele se agrada somente de uma coisa na nossa demonstração de fé. Ele se agrada da nossa obediência. A nossa obediência a Deus é o que faz valer a pena todos os nossos atos de fé. Porque se eu tiver todos os atos de fé, eu vou ao encontro de Jesus. Eu me prostro diante dele. Eu reconheço que ele é o Filho de Deus. Eu oro a Jesus Cristo. Mas se eu não tiver a obediência, todos esses atos de fé serão inúteis. Ainda que eu consiga alguma coisa com Deus, eu vou acabar no abismo, eu vou perder a salvação. Que é isso que a palavra de Deus está mostrando. E Jesus deixou claro o seguinte, que não basta só a pessoa chamá-lo de Senhor. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler aqui o versículo 21. Jesus falou assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, ir ao encontro dele, estar na igreja, tudo isso é bom, desde que haja obediência. Porque ir ao encontro de Jesus, se ajoelhar diante dele, reconhecer que ele é o Filho de Deus, mas não ter obediência, a pessoa acaba no abismo. E ele já avisou aqui, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Se a pessoa não estiver no reino dos céus, onde ela vai estar? No abismo. Vai estar fora do reino. Então não adianta. Todos os atos de fé só são úteis se Deus ver em você obediência. Você está entendendo isso?
Tiago escreveu uma vez um texto que mostra que não basta a pessoa ser religiosa, acreditar em Deus. Salomão também acreditava, mas ele era obediente? Não. Por que Salomão não era obediente na sua velhice? Porque ele passou a adorar ídolos também, imagens. O coração dele já não era perfeito com Deus. O que faltava para Salomão? Obediência. Adiantava Salomão ter fé? Adiantava ele construir altares? Nada. Faltava obediência, terminou a vida desse jeito. Só Deus sabe qual vai ser o destino de Salomão. Mas ele morreu com o coração imperfeito. Isto é, desobedecendo a Deus. Na carta de Tiago, no capítulo 2, nós vamos ler o seguinte, vamos lá comigo? Tiago 2, versículo 19. Está escrito assim, ó. Tu crês que há um só Deus? Quem acredita aqui que há um só Deus? Levante a mão. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha a comparação. A passagem é clara. Não basta apenas ter fé, o ato de fé, o ato de acreditar em Deus, de acreditar em Jesus, mas acreditar também nos ídolos, nas imagens, pedir para entidades, espíritos, padroeiros e padroeiras, é transferir o território para a mão do inimigo, é não ter o coração perfeito com Deus, e todo o ato de fé da pessoa acaba anulado, porque ela não tem obediência. Agora veja o caso de Jesus Cristo. Nunca houve ninguém como ele aqui na face da terra. Nunca teve ninguém com tanto poder, com tanta graça. Mas veja onde residia toda a comunhão de Jesus Cristo com Deus. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler o versículo 38. João 6, 38. Olha o que Jesus disse. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha só. Jesus, mesmo sendo poderoso, ele não fazia tudo o que ele queria. Ele só fazia aquilo que o Pai mandava. Qual era a maior qualidade de Jesus Cristo, então? A obediência. E quem é Jesus? O primeiro Filho de Deus. Como que era o primeiro Filho de Deus? O nosso modelo? Totalmente obediente. Onde residia o poder do Senhor Jesus? Na obediência. Onde Jesus Cristo garantia vitória em tudo, inclusive contra o inferno, para destronar principados e potestades? Na obediência a Deus. Não adianta, pode acreditar, não adianta buscarmos a Deus, nos ajoelharmos, reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus. Não adianta a gente rogar, insistir, fazer vários pedidos. Os demônios fizeram 4, até conseguiram. Mas onde eles foram parar no final? No abismo. Não adianta nada você fazer uma campanha de oração, só isso. Que o único compromisso é a campanha de oração. Então eu vou vir aqui 7 sextas-feiras, vou fazer uma campanha. Pode vai ser abençoada, não tenho dúvida nenhuma. Aquilo que você está querendo buscar, Deus não tem problema nenhum em te dar. O problema é se você, na hora que sai daqui, como que você está vivendo lá fora. Porque se não for em obediência, todas as tuas campanhas de oração serão inúteis. E todas as bênçãos que você receber aqui também se tornarão inúteis. Porque no final você vai parar no abismo. E o que é que Jesus Cristo quer? Pessoas que sejam como Ele. Pessoas que sejam obedientes em tudo, fiéis em tudo. Pessoas que obedeçam o tempo todo o Senhor. Pessoas que se esforcem para obedecer e fazer tudo que agrada ao Senhor.
demônios deram uma aula para a gente, aula gratuita. Os demônios mostraram que todo ato de fé, por melhor que seja, sem obediência, é um ato nulo, é um ato inútil. Tudo que os demônios fizeram ali até parece bonito. Olha, os demônios estão indo ao encontro de Jesus, os demônios estão se ajoelhando diante dele. Olha os demônios confessando que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que coisa linda! Olha os demônios com temor. Poxa, eles estavam apavorados. Temor. Olha só, muito temor. Não nos mande para fora dessa província, não nos atormente, não nos mande para o abismo. Olha eles rogando: permita-nos, Senhor, entrar nesses porcos. Olha só, muita fé, não é? Muita fé. Os demônios têm muita fé, muita. Mas onde eles terminaram? No abismo. Porque o que é que faltou em todos os atos de fé daqueles demônios? Faltou obediência. O que faltou para Salomão? Obediência. Ele tinha que ficar só com o Senhor até o fim da vida. Mas aí o coração dele não era perfeito, porque ele acreditava no Senhor, mas também acreditava nos ídolos e nas imagens. Você está entendendo essa palavra? Um dia Jesus Cristo orou assim, está no capítulo 17 de João: Pai, eu consumei a obra que me destes a fazer aqui na terra. Eu concluí essa obra. E a tua obra é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não adianta acreditar em outras pessoas, por melhores que elas tenham sido no passado. Todo ato de fé que uma pessoa coloca em pessoas vivas ou mortas, todo ato de fé que a pessoa coloca em espíritos e entidades, todo ato de fé que a pessoa coloca em imagens e ídolos, tudo isso é inútil. A pessoa vai acabar no abismo. Eu provo para você na palavra de Deus. Em Apocalipse 22:15, ficaram de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e cometa a mentira. Quem falou isso? O versículo seguinte diz: Eu, Jesus. Eu, Jesus. Não adianta. A pessoa às vezes pensa que é tão religiosa porque mostra ali na frente de uma imagem a sua fé. É inútil. Ah, mas eu também peço para Deus, também peço para Jesus Cristo. Salomão também. Mas o coração de Salomão não é perfeito diante de Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E Jesus Cristo é Deus. Por isso agora eu vou fazer aquele convite, onde primeiramente você vai destronar o principado, a potestade maligna que está agindo na tua vida. Você tem que entregar tua vida para Jesus, porque Ele é o único que faz Satanás cair dos ares como se fosse um relâmpago e cair por terra. É o único que pode lançar Satanás no abismo. É o único que pode tirar o inimigo da sua vida. Então você tem que consagrar o teu corpo como propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Você tem que entregar a tua vida para Jesus. Quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você diz claramente: eu quero entregar minha vida para Jesus, você está transferindo o domínio da tua vida para Jesus Cristo. A partir de então, Ele vai ser o único Senhor da tua vida. Você nunca mais vai orar, rezar, rogar ou pedir para qualquer outra pessoa, só para o Pai, em nome de Jesus. Com isso, Satanás é destronado da tua vida. Aí Jesus Cristo pode reinar na tua vida. Você tem que ser o primeiro, a primeira, a tirar esse principado da tua vida. Anjos não podem combater para você.
O único que tem poder para tirar os demônios da tua vida, do teu caminho. O único que tem poder para isso é Jesus Cristo. Jesus é o tormento dos demônios, mas é a paz para todos aqueles que o recebem. Jesus Cristo é o abismo para aqueles demônios que o desobedecem, mas Jesus Cristo é o paraíso para todos que o recebem. Se você entregar sua vida para Jesus agora, só para Jesus, Satanás vai cair por terra. Jesus Cristo vai começar uma obra agora na tua vida. É algo impressionante que Ele vai fazer. Por isso, olhe bem para mim. Não se trata só de você levantar a mão. Ao fazer isso, com fé, você está dando início a um processo onde a tua vida sai da soberania de Satanás para a soberania de Jesus Cristo. Quando você levanta a tua mão, você está fazendo o seu primeiro gesto de fé, que é entregar a vida para Jesus. Então eu pergunto aqui, quantas pessoas cansadas de uma vida de tanta doença, de tanto sofrimento, de tanta dor, tanta angústia, tanto pavor, tanto medo, tanta frustração, tanta miséria, tantas lágrimas. Quem aqui sabe que Jesus Cristo veio para dar vida e vida de verdade e quer entregar a vida para Jesus? Quem aqui quer receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergam suas mãos assim. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Vem para cá. Vem para cá. Dá licença para o povo, dá licença para a multidão. Vem aqui para frente, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Vai chegando aqui. Chega aqui perto do altar. Vamos aplaudir mais o Senhor, igreja. Vai pedindo licença e vem aqui para frente. O que aconteceu com Salomão quando ficou velho? Se desviou. O coração dele não era mais perfeito para com Deus. Salomão, só no último minuto, ele se arrependeu. Não sei o que aconteceu, mas tudo indica que ele morreu com o coração dividido, desviado. Você que está sentindo a sua vida dividida entre a igreja e o mundo, você que não está conseguindo ser 100% obediente. Pastor, eu quero tanto ser obediente, mas não estou conseguindo. Está difícil, pastor. A primeira coisa que você tem que fazer é se colocar diante de Jesus Cristo. Então você que está afastado, afastada, olhe bem para mim. Você que está desviado, desviada. Você que está sem igreja. Você que está dividido, dividida. Saia do teu lugar e venha aqui para frente também. Porque é a única maneira da tua vida dar uma virada. Venha aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Peça licença para as pessoas. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vem para cá. Pastor Jorriba, estou cansado, eu quero vida de verdade. Vem aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Pastor Jorriba, às vezes eu não tenho vontade de ir na igreja. Às vezes eu não tenho vontade de ler a palavra. Às vezes eu não tenho vontade de continuar. Me dá vontade de desistir, voltar atrás. Não faça isso não. Você que está sentindo essa fraqueza, sai do teu lugar e vem aqui para frente, porque nós vamos orar. Sabe o que aconteceu com aquele homem que tinha roupa, mas não se vestia, tinha casa, mas morava nos sepulcros, tinha comida, mas comia carne de pessoas mortas, tinha água em casa, mas bebia o próprio sangue? Sabe o que aconteceu com aquele homem quando ele encontrou com Jesus? Ele foi liberto. A sua vida foi transformada. Diz a palavra de Deus que aquele endemoniado, depois ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Isto é, aquele homem que não tinha paz,
agora estava aos pés de Jesus Cristo, desfrutando da presença do Senhor. Ele se tornou uma bênção, mas foi depois daquele encontro verdadeiro com Jesus. Vem aqui para frente, você que está fraco ou fraca na fé, vem aqui para frente que nós vamos orar. Pastor, eu quero que o Senhor me ajude a ser uma pessoa firme na fé, obediente na sua presença. Vem aqui para frente em nome de Jesus. E enquanto você está vindo, deixa eu falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do computador. Você que está dirigindo e ouvindo essa mensagem, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, ou fazer com ele um pacto de obediência, não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o coração. Eu vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Itaperu, vou pedir para você se ajoelhar diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Não tenha vergonha de orar, não. Ore com fé. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi a Tua palavra e compreendi que todos os atos de fé são inúteis sem obediência. Eu quero, meu Deus, ser obediente, tal e qual o Senhor Jesus, o Teu Filho unigênito, e que agora é o meu primogênito. É através dele que eu também me torno Teu filho. Meu Pai querido, perdoa todos os meus pecados. Apaga agora as minhas transgressões. Perdoa todas as vezes que te desobedeci e dividi meu coração. Perdoa, Senhor, as minhas iniquidades e registra, confirma o meu nome no livro da vida e me dê agora a alegria da minha salvação. Me mantém, Senhor, em obediência na Tua presença. Me ajuda com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.